Oi, gente. Na aula de hoje nós iremos falar sobre absolutismo monárquico. Que forma de governo foi essa? Em que período ocorreu? Como se comportavam esses reis absolutistas? E o que realmente era o absolutismo monárquico? Então vamos entender a partir de agora, tá? Então eu irei começar com vocês sobre a formação dos estados modernos europeus. Ou seja, o que foi a formação dos estados nacionais, a formação dos países. Lembrando que na Idade Média nós tínhamos vários reinos submetidos aí a senhores feudais. Vivíamos aí o feudalismo, né? Em praticamente toda a Europa o regime do feudalismo existiu. Em lugares, não igual em todos os lugares, né? A forma feudal, por exemplo, na França, a forma feudal na França não foi a mesma forma feudal na Inglaterra. Então o feudalismo ela tem várias características em diferentes lugares, tá? Então, a formação dos Estados modernos europeus consiste na formação das nações. Nós temos aí, por exemplo, o que ocorre aí com a formação dos Estados? Definição de fronteiras. Quando é que existe um Estado nacional, uma nação? Quando tem uma definição de fronteiras. Por exemplo, o Brasil. Nós sabemos onde o Brasil começa e onde o Brasil termina. Nós temos o norte e o sul, do Iapoque ao Chuí, a região lá. Então, nós temos a definição das fronteiras, né? De norte a sul do país. População submetida ao monarca também foi uma característica da formação desses estados modernos europeus, né? A população é submetida ao monarca. Lembrando que a burguesia foi a grande ajudadora do fortalecimento das monarquias. Então, através desse fortalecimento, o poder dos senhores feudais aí foi diminuído. Então, nós tínhamos senhores feudais em vários lugares, vários reinos que comandavam. A partir do momento que há uma centralização política ajudada pela burguesia, os monarcas se tornam poderosos. Então, nós temos aí a população passa a ser submetida pelas ordens do monarca, do rei, né? Organização política e administrativa de caráter nacional. Nós temos também o monarca centralizando todas as ações econômicas, administrativas, políticas, religiosas. Então o rei é que irá comandar toda a nação, todo o Estado moderno, né? Não é mais um senhor feudal em cada lugar, e sim um monarca comandando toda uma nação, um monarca comandando toda uma região que a gente chama de estados nacionais ou estados modernos europeus. Moeda própria. Lembrando que também na Idade Média, no fim da Idade Média, existiam várias moedas em diversas cidades, em diversos reinos. Passa-se então a ter uma moeda para cada estado moderno europeu, né? Uma moeda própria, como hoje nós temos, por exemplo, o real, né? O Brasil é um estado nacional. O Brasil é um estado nacional porque tem fronteiras delimitadas, tem o seu próprio exército, tem a sua própria moeda, que é o real. Então nós temos várias características, tem o seu próprio idioma, que é o português. Então entra também aqui idiomas, crenças, tradições, tudo isso foi formado a partir desse período aqui do século XV, a formação dos estados modernos europeus, século XVI, perdão. Então nós temos a formação desses estados e tudo isso acontece nesse período da formação desses estados modernos europeus, tá? Definição de fronteiras, população submetida ao monarca, de um monarca e não mais um senhor feudal. Isso quer dizer que esses senhores feudais foram enfraquecidos, né? Os cavaleiros também foram enfraquecidos e nós temos aí uma ascensão grande dos monarcas, né? E da burguesia ao seu lado também, certo? Estados nacionais, temos aqui o exemplo, Portugal, França, Inglaterra e Espanha, foram países que se centralizaram, tiveram sua centralização política e o fortalecimento das suas monarquias, dos seus reis, né? Esse período do século XVI ao XVIII, nós temos a formação do absolutismo monárquico. O que seria isso? Uma forma de governo, onde a autoridade do rei era a suprema. O rei era tido como um deus. O rei era tido como alguém a ser respeitado, a ser temido. E todos os poderes eram concentrados na figura do rei. Por isso que chamamos esse tipo de governo de absolutismo monárquico. Ou seja, ele concentrava todos os poderes na sua figura.
tá? Concentração de poderes dos reis, interesses do Estado acima do povo. Então, muitas vezes, esses reis absolutistas, eles colocavam os interesses do Estado, da nação, acima dos interesses do povo. Então, ele olhava mais para os interesses que era bom para ele, para a nobreza, por exemplo, e não para os interesses do povo, das camadas mais pobres, como camponeses, escravos e etc. Tá? Reis absolutistas. Quais as características dos reis absolutistas, tá? E o que é que eles faziam em seus governos, tá? Nomeavam funcionários públicos, né? Eles escolhiam os funcionários que deveriam trabalhar para a coroa, né? Esses funcionários especiais. Também, a nobreza vivia na corte. Então, uma característica dos reis absolutistas também foi a seguinte: a nobreza, ela pôde desfrutar dos privilégios desse reinado. De que forma? Vivendo nos palácios, vivendo no luxo e não pagavam impostos. Então, a nobreza e o clero não pagavam impostos. A nobreza porque vivia nos palácios, vivendo do luxo e da opulência desses reis. Então, existia aí essa união dos reis com a nobreza, né? Que era a família real e os seus agregados, seus amigos, né, e parentes. Aliança com a igreja. Então, em troca também de uma aliança com a igreja, não era cobrado impostos do clero. Então, o clero também desfrutava de privilégios com o rei absolutista, né? Com os reis absolutistas. Nós tivemos vários reis absolutistas que ficaram conhecidos na história. E nós vamos ver ao decorrer desse assunto vários reis absolutistas. Um deles é o Luís XIV, mais conhecido como Rei Sol. Vamos entender um pouco da vida desse monarca, por que ele ficou tão conhecido, né? E por que ele foi um absolutista monárquico. Por que ele foi tão... esses poderes ficaram tão concentrados na figura dele, tá? Comandavam exércitos, declaravam guerra e declaravam paz. Então, eles faziam tratados de guerras, tratados de paz, eles invadiam outros territórios em busca de aumentar o seu poder, aumentar o poder desses estados nacionais, né, de seus países. Era muito comum entrar em guerra, né, nesse contexto, e eles faziam isso com o objetivo de aumentar o seu poder, né? Criavam impostos. Esses impostos, para vocês entenderem melhor, não eram pagos por toda a população, né? Isso já era por si uma coisa arbitrária, porque um rei que não se preocupava com o povo. Então, a maioria dos reis absolutistas foram dessa forma. Eles só se preocupavam com eles mesmos, com os seus privilégios, ter luxo, ter muito dinheiro, muito ouro. Quanto mais ouro, melhor. Quanto mais metais preciosos, luxo e poder, melhor para eles, né? E também eles não podiam ser questionados, né? Na verdade, quem questionava o poder desses reis absolutistas poderia sofrer castigos ou até a morte. Esses impostos eram pagos por camponeses, né? Pessoas de classe baixa, e não a nobreza e nem o clero, muito menos a família dos reis, né? Então, nós temos aí uma disparidade social muito grande, onde o rei concentrava os seus poderes, né? E pessoas não tinham vez nesse reinado. Todos esses países mencionados aqui e outros passaram a ter esses governos absolutistas monárquicos. E na próxima aula nós vamos ver mais sobre o absolutismo monárquico. Aguardo vocês!